São aulas, são suas aulas que são totalmente mão na massa, prática. Então, você tem essa pegada de metodologia ativa. Como que eu coloco meu aluno para estar cada vez mais ativo? Você também monta aulas extremamente interessantes para os seus alunos, tá? Não é interessante para você, é interessante para os seus alunos. Então, que o aluno olhe para aquela aula e fale assim, uau, quero fazer. Como que eu monto uma aula assim? E como que eu monto uma aula que eu tenho tecnologias ao meu redor para me apoiar e auxiliar na resolução de problemas? Que são os projetos 3Y. Então, como que eu tiro um professor que não sabe nada até um professor que consegue desenvolver esses projetos 3Y? Imagina um momento de aprendizagem onde os seus alunos estão totalmente interessados, com a mão na massa, desenvolvendo conceitos de tecnologia e habilidades essenciais para o mundo atual. Esse momento de aprendizagem, aqui na IADA, é chamado de Projeto 3Y. E nesse podcast a gente conversa sobre como professores de qualquer especialidade podem utilizar programação, robótica e tecnologia para aumentar o engajamento dos seus alunos e desenvolver os seus próprios projetos 3Y. Porque o mundo está mudando. Mas e a sua aula? Sejam bem-vindos ao IADAcast, o seu podcast sobre educação e tecnologia. Aqui a gente discute sobre temas, ideias e estratégias para você transformar a sua aula e desenvolver projetos 3Y, que são projetos que os alunos estão totalmente ativos, com a mão na massa, ou como a gente gosta de falar, com a mão no código, que tem muito interesse, então são assuntos pertinentes a ele, e é claro que a gente usa a tecnologia para resolver problemas. Eu sou a Aninha. E eu sou o Jerônimo. E nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre como começou tudo isso, né? Quais foram as dificuldades e os obstáculos que a gente encontrou para chegar até aqui, e a gente está aqui falando com vocês. Esse podcast tem o total apoio da Escola IADA, uma escola de programação, robótica e tecnologia para crianças e adolescentes. E turma, antes da gente começar a conversar aqui o nosso bate-papo sobre as nossas lembranças de como começou tudo isso, desde quando tudo era mato, né? Eu quero dar 2 recados muito importantes para você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui. O primeiro recado é que todas as terças-feiras, às 18 horas, eu dou uma aula ao vivo e totalmente gratuita no YouTube para ajudar professores com temas que ajudam você a chegar nesse famoso projeto 3Y que a gente fala, né? Ou seja, para você conseguir desenvolver aulas que sejam totalmente interessantes para os seus alunos, que sejam totalmente práticas e mão na massa, porque isso engaja muito os alunos, você vai entender isso ao longo de toda a nossa história e de toda a sua jornada como educador. E é claro, a gente fala um monte sobre tecnologia e de como você pode usar a tecnologia na sua sala de aula. Então, já provavelmente tem um link aqui na descrição do podcast que você está ouvindo ou do vídeo aqui no YouTube. Clica no link e se inscreve para a próxima aula que vai acontecer na próxima terça-feira às 18 horas, sem falta, turma. O segundo recado é que você pode mandar mensagens para a gente. A gente pode ler aqui as suas perguntas no podcast, responder o que você tiver aqui de comentários, de dúvidas, de inquietações que você tem nesse universo de educação e tecnologia. E você tem 2 formas de fazer isso. A primeira é seguindo a gente no Instagram, IADA4Teachers, também tá o @ aqui na descrição. Ou mandar um e-mail pra gente, secretaria@iada.com.br. O e-mail também tá aqui na descrição. Não esquece, manda lá uma mensagem pra gente que a gente vai estar engajando. E, gente, essas lives de terça-feira, elas estão muito legais. Se vocês olharem, esses dias atrás a gente teve uma sobre inteligência artificial nas aulas. E a gente está falando de aulas escolares, não são nem aulas de programação e robótica dentro da escola IADA. A gente está falando de aulas de escola regular mesmo. Então, são assuntos muito legais. Acho que vale a pena a gente assistir. Super. Então vamos lá. O que você comentou aí, né, que esse é um ponto super importante. Às vezes os professores têm uma ideia de que para você trabalhar com programação, robótica ou esse tipo de tecnologia, você precisa trabalhar em disciplinas específicas ou momentos específicos, né? Você precisa trabalhar dentro de uma aula extracurricular ou trabalhar dentro das aulas de exatas, né, de matemática, sei lá. E não mesmo. Você consegue trabalhar em qualquer disciplina, em qualquer momento e o melhor, né, de forma integrada. A ideia não é essa, trabalhar dentro da disciplina de história, trabalhar dentro da disciplina de geografia, de humanos, educação física ou o quê. A ideia é que a gente consegue integrar conhecimentos, porque é assim que a vida é, né, Liro? Os conhecimentos estão entrelaçados, a gente não vive dentro de caixinhas. Vou começar a falar sobre as caixinhas da escola aqui. Mas é verdade, né? A gente olha pro universo, assim, fora da nossa caixinha, é tudo interligado. Muito dark isso, mas é verdade, tá tudo interligado. Já fica aí, né? Já fica aí a primeira referência cultural do podcast.
Assistam Dark, gente tem 3 várias. temporadas sensacionais. Tem começo, meio e fim a série. Assistam, sem spoiler por enquanto. Se couber em algum episódio, a gente conversa um pouco mais, né? Pode ser um episódio sobre Dark, viu? Mas aí a gente avisa que tá tendo spoiler, com o que tá rolando ali, né? Mas vamos lá, vamos voltar então, voltando aqui para São Carlos, né? Fora da Alemanha, a gente volta para São Carlos, quando aqui tudo era mato ainda, alguns anos atrás, né? Como que surgiu a ideia da IADA, assim? Uma escola de programação e tecnologia, e além de tudo, uma escola de programação e tecnologia para crianças, né? Como que surgiu essa ideia, de onde veio, como foi criado? Conta um pouquinho aí pra gente, Gera. Cara, bem bacana, assim, né? O fundador da escola mesmo é o famoso Antônio. E o Antônio, ele tem uma carreira corporativa dentro da tecnologia, assim. Então, ele é um físico de formação e ele foi para os Estados Unidos, assim, para trabalhar em grandes empresas de tecnologia, né? Grandes empresas de renome tecnologia, entre NASA, IBM, essas grandes empresas. E ele convivendo no cenário da América do Norte, na verdade, né? Estados Unidos e Canadá, ele começou a ter alguns insights sobre educação lá em um movimento muito forte que, na época, a gente está falando aqui de 2014, 2014, na verdade um pouco antes, né? 2014 foi quando começou a escola. A gente está falando aí de 2012, 2013, ele começou a perceber bastante lá o movimento nas escolas, por ter crianças pequenas já, né, ter crianças, e o pai começa a pensar em educação, assim, né, e ele começou a perceber o movimento lá na América do Norte do STEM. O STEM é uma sigla aí que junta, a proposta, na verdade, do movimento é trabalhar ciência, tecnologia, engenharia e matemática de maneira integrada para motivar jovens para essas carreiras no futuro, sabe? Então é um movimento cheio de iniciativa que motiva os jovens a participar mais de cursos de exatas, a participar mais de cursos de computação, a participar mais de cursos que envolvem engenharia, porque existe um déficit muito grande nessa área, né, de profissionais, tanto na América do Norte quanto aqui no Brasil, existe déficit de profissionais na área. Esse movimento do STEM vem para tentar estimular as crianças e jovens para essas áreas de carreira. Mas é claro que isso daí tomou uma proporção muito maior. Enfim, depois colocamos as artes lá no meio, que é o STEAM, que a gente vai falar ainda sobre... Tem IadaCast sobre STEAM Education aqui já, mas a gente vai com certeza falar várias vezes, porque é uma abordagem que a gente segue aqui. Então tomou outras proporções, mas a ideia foi essa. E com esses insights que o Antônio foi tendo lá nos Estados Unidos, ele falou assim, poxa, mas lá no Brasil, por exemplo, não tá tendo nenhuma iniciativa nesse sentido, e muito menos um grupo, né, uma escola ou algo do tipo que está estimulando também as crianças e os jovens para as carreiras de STEM, assim, né, que é as carreiras, na verdade, que envolvem engenharia, tecnologia e tal. E no Brasil a gente tem tantos problemas quanto nos Estados Unidos ou na América do Norte de forma geral, que ele morou no Canadá também. E aí ele voltou pro Brasil para fundar a escola, mas ele começa a escola dentro de uma salinha, assim. Então, se o pessoal acha que a gente começa num castelo já, numa super sala, um super espaço, com um super investimento, tudo lindo, maravilhoso, não mesmo. É uma salinha, eu não sei muito bem, acho que uns 30 metros quadrados, tá? Eu tô falando mais ou menos de uns 30 metros quadrados. Cabia algumas mesas ali com alguns computadores, porque a proposta era trabalhar já com tecnologia, ensino de programação para criança, ensino de robótica para criança. Então, alguns kits, alguns computadores, um espaço mais ou menos para as crianças trabalharem. E isso, assim, uma sala, a proposta. Vamos começar com uma sala. Se a gente perceber que, enfim, os alunos estão começando a gostar, envolver, que a gente está acertando a mão naquilo, vai crescendo, né? A ideia foi essa, bem começar raiz, assim, sabe? Muito raiz mesmo. Então, esse é o primeiro insight aqui na história. A gente vai contar um pouco de história aqui, mas a gente vai extrair um monte de insight. O primeiro insight você pode começar sem um ambiente perfeito. Um ambiente super decorado, um ambiente super pronto, né? Uma estrutura com mesas muito legais. É bacana? Super. Isso potencializa muito o momento de aprendizagem. Mas você precisa disso para começar? Claro que não. Se uma escola não precisou disso para começar, e não precisa disso para começar, quanto mais uma iniciativa individual de um professor qualquer queira fazer isso dentro de uma sala de aula qualquer, sabe? Qualquer que eu digo, qualquer uma, não, que ela não tem importância. Parece que a sensação que eu tenho é que quando a gente está numa sala, a gente fala, é uma escola de robótica, de programação, parece que vai ter robozinhos, tipo Jetsons, assim, sabe? Indo servir café, e não é assim, né? Então, é exatamente tipo, a expectativa e a realidade. A realidade é uma sala com computadores e algumas cadeiras, enfim, né? Tipo, uma estrutura bem abaixo do que os Jetsons, né? Programa de gente velha, gente.
E sendo sincero, acho que a gente tem que ser bem sincero assim, com o pessoal para trazer também mais para a realidade, como as coisas funcionam mesmo. Little, é muito parecido, assim, muito parecido com uma sala de aula comum. Era muito parecido com uma sala de aula comum, só que em vez das mesas estarem vazias, elas tinham um computador em cima, sabe? E eram mesas um pouco mais largas, que normalmente tem as carteiras na sala de aula, né? Mesas mais largas, para caber o computador ali, para a criança ficar também, poder manipular algumas coisas em cima da mesa e tal. Mas era isso, sabe? Né? Nada mais do que isso, não. Nada mais do que isso. E aí começou a envolver, né? A galerinha começou a envolver. Nessa época o Antônio já chamou o Rodolfo, ele teve uma sacada muito boa que, assim que ele começou, ele chamou um jovem para estar junto. Porque ele percebeu já de cara, ele já mais uma pessoa de meia idade, né, uma geração diferente, digamos assim, já percebeu que seria bacana ter uns jovens trabalhando junto. Então ele já chamou o Rodolfo, que é um professor queridíssimo, assim, nosso, da IADA. E a gente deve muito a ele, porque ele começou, foi o primeiro professor, né, então ele começou com toda essa investigação, que a gente vai conversar sobre isso hoje. Nessa época, a gente tá falando assim, 2014, tá? A gente tá falando assim, começo de 2014, partindo ali pro final do primeiro semestre de 2014. A gente tá nessa época. E nessa época, eu particularmente, tava voltando do intercâmbio que eu fiz da minha graduação, sabe? Eu sou licenciado em física e eu fiz metade do meu curso em Portugal e eu tava voltando pra finalizar o curso aqui no Brasil, né? No caso, na cidade de São Carlos mesmo. Nessa vibe que eu tava voltando, daí você imagina uma crise que todo mundo passa no final da graduação, assim. São raras as pessoas, daí de novo, trazer de volta pra realidade, né? Raras as pessoas que estão terminando o curso e falam assim, eu sei o que eu vou fazer da minha vida, eu tô bem tranquilo aqui, suave na minha profissão, tanto de decisão quanto de oportunidade de emprego mesmo, sabe? E nessa vibe, assim, dessa crise que eu tava decidindo, eu não queria ser professor. Então, professor é uma coisa que eu sempre tive muito gosto e muita apreciação pelo momento em si de ensinar, sabe? Enquanto você tá transferindo conhecimento, no processo de aprender junto, né? Eu sempre gostei muito disso, porém eu sempre via a carreira de professor como o estereótipo clássico, sabe? De, professor não é bem remunerado, professor não é bem valorizado, você sofre na sala de aula, os alunos não respeitam, sabe? Você tem dificuldade para fazer qualquer iniciativa. Daí você imagina, um jovem com várias ideias para fazer coisas diferentes, assim, na vida, de forma geral. Eu vou pensar em ir para uma sala de aula que eu já, de cara, acredito que vai me travar qualquer outra possibilidade que eu queira fazer, sabe? Então já me travou. Isso é porque eu ouvia falar, e porque também pela experiência que eu tive na educação básica, né? Minha educação básica foi meio traumatizante, assim. Daqui a pouco eu começo a falar os meus traumas da educação básica. Cara, eu tenho uma lista, inclusive. Eu tenho, assim, algumas coisas que eu percebo que realmente é trauma da educação básica. Agora a gente vai entrar aqui, nossos traumas da educação básica. E que eu associo direto a experiências que eu tive na educação básica. E aí, por esses traumas todos, experiências que eu tive, né? Eu não gostava muito da escola, eu digo de forma geral. Não queria ser professor, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava muito de educação e também gostava muito de tecnologia. Então, é nessa vibe. Mas eu não sei o que eu quero fazer. Eu também não queria ir muito para esses empregos muito corporativos, sabe? Também não era muito a minha vibe e tal, não sei o quê. Enfim, escritório e etc. E aí surgiu, assim, eu comecei a descobrir o universo de empreendedorismo. E aí eu comecei a investigar mais, comecei a interagir mais de empreendedorismo, startup, essas coisas assim. Hoje, sim, existem bastante, mas na época eu estava também começando, né? Essa vibe de startup, empreendedorismo e tal. E eu comecei a me envolver mais com esse ecossistema, com esse ambiente. Nessa vibe, né, de envolver mais com startups e tudo mais, eu fui conhecer as coisas que estavam acontecendo em São Carlos, que é a nossa cidade aqui, sede, o berço de tudo, São Carlos, no interior de São Paulo. E aí eu encontrei, assim, por uma indicação, por acaso o Rodolfo, que era, lembra, do professor que eu falei que era o primeiro professor da IADA e tal, estudava na mesma faculdade que eu, né? Eu tava no final do curso, o Rodolfo é um pouco mais novo que eu, então tava um pouquinho mais antes, assim, do curso. E aí conheci a tal da IADA, a tal da escola que já tava começando, tinha pouquinhos alunos, era uma salinha ainda. Então a gente tava lá numa salinha, no centro de São Carlos, mas não muito no centrão, sabe? Dando aula de programação e robótica para criança. Nessa época, eu não sabia nada sobre programação e robótica para criança. Eu tava estudando física, então, e na minha graduação, eu foquei um pouco meu curso mais para física computacional. Então, tanto iniciação científica, quanto os trabalhos que eu fazia, as disciplinas extras, sabe? Opcionais que a gente pega assim, eu buscava muito física computacional. Então, eu gostava muito de programar. Mas programação e robótica para criança, sabe? Quando eu ouvi falar assim, tem uma escola que ensina programação e robótica para criança, é meio que uma startup, eles estão começando assim e tal, deu assim, nossa! Sabe quando deu um boom assim na sua cabeça? Você fala assim, programação e robótica para criança, ou seja, aula, eu curto muito, criança,
um dos públicos que eu mais curto de me envolver, assim, em relação de aula, assim, né, em relação professor-aluno, e de programação e robótica e tecnologia de forma geral, juntando os pilares, assim, que eu estava mais envolvido na época, sabe? E ainda uma empresa pequena, uma startup, que juntava com o meu interesse de já entrar em alguma coisa que fosse pequena, sabe? Pensar em desenvolvimento de negócio e etc. Foi assim, sabe, quando você bate assim, ó, pá, deu um match total, assim, eu falei, nossa, vamos lá conhecer esse negócio aí. É um sinal, né? É um sinal, assim. Foi muito assim. E foi bem no final do meu curso que, se passa alguns meses, assim, sabe? Eu tinha arrumado outra coisa, com certeza, assim. Eu tinha focado em outra coisa. E aí acabei entrando logo no comecinho, então, da IADA, final de 2014 ainda, né? Do primeiro ano que a gente tava começando. Comecei como professor, e aí é aquilo que eu acabei de falar, né? Sabia nada sobre, sabe? Eu sabia um pouquinho de programação. Era o que me ajudava. Mas até saber programação, até você saber programação para criança e até você saber como você transfere o seu conhecimento de programação para criança, nada. E aí robótica eu não sabia nada mesmo. Daí nem de conhecimento próprio, nem de como passar para criança, nada, zero de robótica. Nunca tinha ouvido falar de robótica. Quer dizer, já tinha ouvido falar de robótica, mas nunca tinha mexido em nada de robótica, sabe? Zero robótica, assim. Nem visto kit educacional, nem visto nada na faculdade, nem sabia o que era um sensor, nada, assim, Arduino, essas coisas que às vezes a galera vê na faculdade, nada. Então, com certeza, não foi fácil nada, né? Super difícil no começo, muitas dificuldades, sabe? Em entender como é passado aquilo, muitas ideias passadas ainda que eu tinha, são as famosas conhecimento prévio, né? Que a gente tem, mas muito sofrimento, mas aos poucos a gente foi ali aprendendo bastante, interagindo. Aí eu com o Rodolfo tinha um espírito jovem, assim, né? Muito brincalhão, você consegue perceber, a gente é maior alegre, assim, e tal. Então, com as crianças, a gente explorava ainda mais isso. Como é uma escola pequena, sabe? Então, a gente tinha uma grande oportunidade de trocar com os alunos ali, conversar com os alunos, trocar, brincar, sabe? Perguntar mais sobre eles, se aproximar mais deles, criar conexão. Isso era muito bacana. E como a proposta da nossa aula sempre foi prática, sabe? Sempre foi uma proposta prática. O Antônio vem com isso, sabe? Vamos dar aula prática. O aluno precisa estar na aula fazendo, ativo. Mas antes desse hype, sabe? Metodologia ativa, né? O Antônio vem com uma prática. Não, prática na aula. As aulas precisam ser práticas. E a gente, com o espírito jovem, começa a encontrar nas aulas práticas a possibilidade de conexão, sabe? Então a gente começou a se conectar e aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais e aí motivar para aprender o que tinha que aprender, sabe? Tem coisas que precisam ser aprendidas e aí eu fui motivado pela interação com os alunos. Foi sucesso, assim. E aos poucos foi crescendo, aos poucos a gente foi tomando uma proporção maior, os alunos foram gostando, os pais foram gostando, e aí foi arrumando parceria com uma escola aqui, uma escola ali, indo para uma cidade, conseguindo parceiro e tal. Hoje a gente dá aula para centenas de alunos aí, digamos, com uma experiência bem vasta já, tô falando de final de 2014, 2015, assim, vamos começar assim, que a gente começou a dar mais aulas para mais alunos assim em 2015. Então, estou falando aí já de 5 anos, dando aula, assim, no campo de batalha e aprendendo o que dá certo e o que não dá certo para aulas de programação e robótica de diversos temas, assim. Você imagina quantas aulas eu já tenho em 5 anos, né? Nossa, muita coisa. E aí dá uma sambada, aí vê o que funciona, vê o que não funciona, tenta outra abordagem, tenta outro jeito. Ô, Lírio, você perguntar pra mim se toda aula, 5 anos dando aula, e agora essas aulas são perfeitas? Quando você dá uma aula agora sai 100% bom? Óbvio que não. Óbvio que não, ainda mais que a gente inventa até hoje. Até hoje tem umas aulas que falam assim, como será essa aula? E aí dá ruim, é claro que dá ruim. É impossível. Dá ruim. Assim, não existe uma fórmula, né? Ainda mais porque a gente tá trabalhando sempre com crianças diferentes, então não tem uma fórmula que vai dar certo sempre, porque o público sempre é diferente, né? Embora a faixa etária às vezes é parecida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você falou que você estava lá em crise, você estava angustiado com algumas coisas, né? Que é a crise meio que normal de todo mundo estar se formando na universidade. Mas você não ficou cético com essa ideia de escola de programação, robótica, tecnologia para criança, uma vez que, inclusive, você estudou programação na universidade, né, dentro da faculdade, que é uma outra programação, um negócio completamente diferente. Porque tem hora que eu sinto que as pessoas ficam receosas com isso, tipo... Não funciona, criança, né? Gente, criança não pode fazer, sabe? Assim, como se criança não conseguisse fazer porque é um negócio de outro mundo. E aí, que nem você falou, né? Você nunca teve contato com nenhum kit de robótica educacional, você nunca tinha tido contato com nenhum tipo de programação para criança, linguagem de programação para criança. Tipo, não rolou um... Cara, o que eles estão fazendo lá? Acho que não... Talvez curiosidade, mas ao mesmo tempo
sei se eu acredito muito no que tá acontecendo. Incrível isso, porque eu tava numa vibe tão de tentar buscar inovação na época, e eu acho que é isso que junta, sabe? O tempo, seu tempo, né? A sua fase, as coisas que você tá acreditando na época. Eu tava tanto buscando inovação, sabe? Nesse ritmo de startup e tal, eu queria pensar em coisas diferentes, em propósitos diferentes, e se for falar em empreendedorismo na educação, queria resolver grandes problemas que eu encontrava na escola já pela minha educação básica frustrada, que a gente vai citar várias vezes. Então, eu não tive esse ceticismo, no sentido assim, de olhar assim, sabe? Acho que não. Uhum. Mas eu tive essa curiosidade, você falou. Eu já sabia programar, e pra mim, quer dizer, não programar, assim, né? Nunca fui programador, assim, de programação, de profissão, né? Mas eu conhecia, assim, algumas linguagens, né? Conseguia fazer alguns trabalhos básicos ali. Eu estudava dentro do contexto de física, então eu fazia simulações, sabe? E aí, nesse sentido, eu falo assim, pô, mas é um conhecimento complexo. Eu fiquei curioso, fiquei com essa pulga atrás da orelha, sabe? Eu falo assim, mas como que eles fazem isso, sabe? Mas não tive um lance de ceticismo, de, não tô acreditando. Mas cara, que da hora e que se funcionar vai ser muito louco. Foi isso que eu tive. Foi uma coisa um pouco mais positiva. Eu sou mais otimista com o mundo todo, né? Então, se você olhar pra mim qualquer hora pra fazer uma pergunta, assim, a chance é que eu vou ser otimista em cima daquela coisa ali. Então, mas com certeza, tem várias pessoas que eu percebi e encontrei na jornada, desde professores até pais, até as próprias crianças, e essa é a principal dificuldade que a gente tenta quebrar em sala de aula, que não acreditam muito que são capazes, não, e que as crianças podem fazer isso. É uma coisa comum, é uma pergunta que faz sentido, sim, é uma coisa comum. Ou que já tem um estereótipo, né, de que é uma coisa muito fora, porque é uma coisa que a gente vê muito na universidade, dentro do curso de física, né, que tipo, não, isso daí é para poucos. E aí, quando isso vai ainda para uma criança que está em fase escolar e que está em formação, é um trauma grande, né? Então a pessoa nunca nem estudou e já tipo, não consigo, é muito difícil para mim, eu nunca vou aprender isso. Mas e você que já deu aula em escola regular, assim, educação básica e tal, quando ficou sabendo que existe uma escola de programação e robótica para crianças, você teve essa vibe de ceticismo? Como que foi a sua reação, assim, quando você descobriu que existia essa possibilidade? Cara, na verdade, assim, a minha história e a sua, ela se aproxima em alguns pontos, mas ela é totalmente longe em outros, né? Eu também fiz licenciatura em física. Eu sou mais ou menos na mesma época que o Jerônimo, a gente se conheceu na universidade, inclusive. Quando eu estava na universidade, eu também não queria ser professora de jeito nenhum, embora eu sabia que eu gostava daquilo, sabe? Assim, sempre foi uma coisa que me interessou, a educação, a sala de aula em si, ser professor. Mas a minha mãe é professora, e minha mãe é professora de escola pública, assim, e ela trabalhou em escolas muito tensas, e a minha mãe ficou doente. Então, eu tenho uma carga familiar que falava assim, não, pelo amor de Deus, você não vai ser professora, você vai fazer alguma outra coisa da sua vida. E aí eu ficava, putz, mas eu gosto, né? Mas, enfim, acabou que eu tentei fugir desse caminho, mas dentro da universidade a gente é exposto em vários momentos e em situações, e eu falei assim, não, eu quero fazer isso mesmo, vou fazer licenciatura. E aí, assim que eu trabalhei, assim que eu terminei a minha graduação, eu estava dando aula em cursinho. Eu já dava aula de física e de matemática e tudo mais. E eu gostava muito da sala de aula, assim, né? Eu gostava muito dos alunos e tal. Mas eu fui percebendo que eu sempre gostava das crianças mais novas. Então, embora eu curtisse muito dar aula em cursinho, eu curtisse dar aula em ensino médio, eu fui falando assim, nossa, mas eu gosto da curiosidade das crianças, eu gosto desse... Por quê? Não, mas, sabe, assim, que eles são muito curiosos, eles querem saber tudo, e eles vão lá e enfiam a mão antes de saber se pode colocar a mão ou não, eles vão lá e testam antes de saber se pode testar ou não. Então, isso era uma coisa que me deixava muito animada, só que eu, como professora de física, não podia dar aula para criança, né? Eu comecei a dar aula de matemática no ensino fundamental 1, e aí, assim, eu fiquei totalmente realizada, mas eu fui ficando distante da minha área de graduação, né? E aí isso acaba gerando incômodos. E eu dava aula numa escola, que é uma escola particular, muito legal aqui de São Carlos, mas a gente tinha um ensino tradicional. E aí eu via que algumas metodologias, principalmente a metodologia ativa, né, esse negócio de mão na massa, os alunos práticos o tempo todo, eu ficava me afastando, e eram coisas que eu me interessava muito. E aí eu descobri que existia uma escola de programação e robótica. Diferente do Jerônimo, eu sabia na universidade que existiam os kits educacionais de robótica da Lego, mas eu nunca tive acesso a esses kits, né? Eu nunca consegui me aprofundar no que esses kits traziam, porque eles são muito distantes e eles acabam sendo caros, né? Então, tipo,
eu não podia nem comprar um kit para eu experimentar em casa, ver se eu curtia ou não. Mas aí eu descobri a IADA, descobri uma escola de programação e robótica para criança. Isso foi um pouco depois do Gera, né? Foi lá para 2017, 2018. Então já existia uma tradição nessa escola aqui em São Carlos. E eu fiquei, nossa, eu preciso ir para lá. Eu preciso ir para lá, eu preciso ir para lá, sabe? Porque eu acreditava muito nesse negócio de metodologia ativa, eu acreditava muito nessa coisa de mão na massa. E aí ali eu vi a oportunidade perfeita para eu casar o meu amor de dar aula para criança e a minha profissão, né? O que eu acabei me formando, que é uma área de ciência, uma área que se aprofunda um pouco mais nisso. No final, na prática, a gente usa, claro, coisas que a gente aprendeu na graduação, que são extremamente importantes e contextualizam muitas coisas na sala de aula, mas eu não dou aula lá de velocidade igual a massa, lá, assim, não faço isso, não dou fórmula para as crianças nem nada do gênero, né? Que é uma outra proposta também. Mas eu curto muito, é muito maluco. Não rolou tanto não acredito que acontece, mas eu fiquei muito empolgada, assim, de tipo, meu Deus, tá acontecendo uma transformação na educação e é aqui na minha cidade, eu preciso ir lá, sabe? Eu preciso estar no meio. Show. Você falou sobre velocidade e tal, eu lembrei da minha primeira aula, Little. Minha primeira aula que eu dei na IADA foi, imagina, eu nunca tinha dado aula oficialmente, assim, já tinha dado aula na faculdade, aula para amigos, né, na época da faculdade se dá aula particular para levantar uma grana e tal, essas coisas, mas assim, dar aula pra turma e tal, né, montar conteúdo, plano de aula e etc, nunca tinha feito. Aí a primeira aula chega pra mim assim, você vai ter que dar uma aula pra essa turma aqui e a aula é sobre aceleração. Deu. Tá, mas como assim, né? Sobre aceleração? Eu preciso falar pra eles o que é aceleração e tal. Não, você precisa montar um projeto que durante o projeto eles vão concluir a aceleração. Daí você já para assim, né? Calma. Hã? Essa reação. Tipo, como assim? É isso, tem que ser prático, tem que ser num projeto, daí você precisa colocar a mão na massa e vai ter que concluir como que a aceleração funciona, assim. E é isso, Liro, a gente, assim, havia dificuldade. Você acha que deu muito boa essa aula? Claro que não, né? Foi desastre total, mas eu me apaixonei mesmo por sendo ruim, eu adorei, sabe? A aula ruim foi melhor do que uma aula tradicional expositiva. E aí a gente chegou no final, as crianças de 10 anos, Liro, 10 anos, no final a gente chegou a uma conclusão de que da relação da aceleração com a velocidade, sabe? Que a aceleração é a ideia do aumento da velocidade ao longo do tempo e tal. Maravilhoso. E eles fizeram um projeto mesmo, então um jogo como se fosse uma simulação que tinha ali, que quando você variava a aceleração, a velocidade aumentava mais rápido, se você variasse a aceleração por um número maior e etc. Incrível, incrível. Daí eu falei, é isso que você falou, só isso mesmo, cara. Sabe? É muito maluco. E a gente acaba aplicando vários conceitos de ciência, de matemática, enfim, muito. Né? Mas a gente faz na prática, né? As crianças chegam nisso, então é muito mais interessante. Que eles se sentem muito mais poderosos, né? Quando eles descobrem isso sozinhos, assim, né? Interagindo com as coisas, do que, na verdade, quando a gente está contando toda a história. Beleza, né? Falamos de muitas coisas boas. Você falou que você não conhecia programação para criança. Eu tinha grandes traumas com programação, assim, foi uma história muito complexa com a programação. E isso também me barrou um pouco para eu ir conhecer a IADA, porque eu achei que eu nunca seria capaz de dar aula de programação. Mas e as dificuldades? Como que é, assim? Como que isso acontece? Como que funcionou? Porque nem tudo é flores e a gente acha que a gente não pode dar aula de coisas que a gente não sabe, né? E, assim, lógico que a gente não pode, tá? Não tô falando que a gente pode, mas a gente pode aprender, né? Então, como que você saiu do cara que não sabia nada de programação para crianças e nada de robótica para crianças para dar aula mesmo e para onde a gente tá agora, né? Liro, no começo eu sempre tive uma coisa assim, você falou, né? A gente não pode dar aula de qualquer coisa. E não pode mesmo. Mas eu lembro do Antônio perguntar pra mim assim, você consegue dar uma aula assim, assado? Aí eu falava pra ele o seguinte, eu dou aula até de salto de paraquedas sem paraquedas. Mas deixa eu explicar essa frase. A ideia é que não é que você pode dar aula de qualquer coisa, não. Mas a ideia é que eu tinha um drive, assim, sabe? Uma força de vontade de, beleza, eu tenho que fazer isso, vamos atrás, pesquisar e aprender de como fazer isso. É isso, sabe? É esse pensamento.
Não que eu vou lá e fazer de qualquer jeito. Não, é que, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer, então vou atrás disso, pesquisar, vou testar, vou errar, vou me expor. O que isso é um desafio enorme, e era um desafio enorme pra mim na época. É porque, assim, a juventude ajudou muito, Liro. A juventude ajudou muito da energia, sabe, do gás. Porque eu vinha com muitos traumas, né, da educação básica, inclusive com erro. Então tinha vários traumas em relação a erro e tal. Eu sempre fui muito martelado quando errava as coisas, né? Muito oprimido pelo sistema, assim, pelos professores, pessoas que me trataram mal por eu errar e eu acabei associando que o erro não deveria fazer parte da minha vida, por exemplo, né? Então, me expor desse jeito era um esforço enorme. Mas a primeira dificuldade que eu posso listar aqui é isso, sabe? A dificuldade técnica mesmo, que eu não conhecia as coisas. Não conhecia o que era robótica, não conhecia o que eu podia fazer. Outra dificuldade, sabe? Que acho que combina essas duas. Uma dificuldade técnica e uma dificuldade de repertório. Então, eu não sabia nem o que eram as coisas e nem o que eu poderia fazer, sabe? Então, beleza, tá aqui o kit pra você. Tem um kit, existe um kit aqui. Existe aqui esse kit da Lego, por exemplo, que é um dos kits que a escola trabalha até hoje, assim, trabalhava na época já. O que eu faço com esse kit? Eu abri, assim, o kit, não sei o que é dado, não sei o que eu faço. Daí eu lembro que o Rodolfo chegou pra mim e falou assim, alinha os motores ali, alinha os motores de forma simétrica. Aí eu peguei um motor, peguei outro motor... Se eu olhar assim, como que eu vou encaixar essas coisas? Eu não faço nem quebra-cabeça, sabe? Sabe, tem umas pessoas que montam quebra-cabeça, maior bem, né? Que tem hobby de montar quebra-cabeça. Nem quebra-cabeça eu montava, muito menos Lego. E aí, nossa, eu olhava assim para aquilo. Eu fiquei horas, Liro, eu fiquei horas para alinhar 2 motores de forma simétrica. Horas, assim, em cima do kit, interagindo, tentando colocar e tal, não sei o quê. Que é uma coisa super básica. Que se eu der algumas dicas para você agora, algumas sugestões assim, o professor que nunca fez nada, com algumas sugestões, eu acredito que, assim, professor que demora um pouco para pegar as coisas, vai fazer ali nos 20 minutos, sabe? Que nunca, assim, 0, assim, que nunca teve nada e que ainda é um pouco mais lento, assim, do que a maioria. Então, eu tinha muita dificuldade com isso, sabe? Com a parte técnica, não tinha onde a gente buscar conhecimento. Então, imagina, é um grupo de jovens querendo fazer uma coisa que não tem uma fonte de conhecimento, assim. Na época, não tinha canais do YouTube, por exemplo, pra gente ver projetos. Não tinha um site de referência, um curso pra gente fazer de como dar aula, ou um curso pra gente fazer de como montar as coisas. Vários projetos a gente foi inventando, sabe? Foi montando as coisas, tendo sacada, já que a gente entendeu isso. Programação, por exemplo. Todas as plataformas de programação que eu aprendi nesse decorrer do tempo, foi clicando e fuçando, sabe? Eu nunca fiz nenhum curso, assim, das plataformas. Mas foi assim, sabe? Eu pego lá, o exemplo que a gente estava dando aqui da plataforma de Lego, de robótica. Pegar os blocos lá, eu não sabia nada, assim. Então essa foi uma grande dificuldade que eu tinha, assim. E é claro que a gente tem uma dificuldade, nosso conhecimento prévio, sabe, quebrar aquele conhecimento prévio que a gente já tinha, que eu já tinha uma visão de aula. Você normalmente, essa frase é boa, que eu escutei de uma mentora minha muito boa, por acaso. Ela falou o seguinte, você normalmente dá aula como você viu as aulas que você teve. Então normalmente você tendencialmente, você vai dar aula parecido com os seus professores. Então imagina que eu sou frustrado da escola e na faculdade. Imagina meus modelos do que é uma aula, né? Então isso era muito difícil para mim também, era um desafio enorme eu conseguir quebrar esse roteiro de aula tradicional, sabe? E a coceira na língua de dar resposta pro aluno quando ele pergunta. Eu falo assim, professor, como que eu faço esse negócio aqui? E a coceira, você fala assim, faz assim, assim, assado. Faz aquilo. Eu quero que eu faça assim. Daqui que eu monto pra você, daqui que eu faço. Nossa, muito, né? Então, quebrar as práticas tradicionais, uma dificuldade enorme. Então, Lira, se tivesse pra, listar as maiores dificuldades que eu tive no começo, e que eu acho que era uma dificuldade geral do grupo, tá? Porque é isso, era um grupo novo, que não tinha referência, a gente estava buscando lá fora, inclusive, né? A gente trouxe algumas tendências de fora. O Antônio, na época, até chegou a participar de conferências fora para tentar buscar iniciativas e repertório para a gente trabalhar aqui. Mas mesmo assim, era uma coisa muito nova, estava surgindo ainda. Você pensar que o Scratch é uma plataforma, quem não conhece o Scratch ainda tem que conhecer, mas é uma plataforma que hoje está na versão 3.0, super madura, com uma comunidade enorme, com 30 mil projetos. Está na versão 1.4, Lira. Não tinha nem... Tinha a versão 1. Alguma coisinha. Uma plataforma super, assim, bem mais feinha do que ela é hoje, em design, assim, com bem menos recurso. Então, estava também no início da plataforma, né? Desse tipo, assim, e tal. Então, eu listaria 3 grandes dificuldades, assim. Me desligar dos métodos tradicionais de ensino,
Isso foi muito difícil, muito difícil. E é um processo, assim, não é de uma vez, agora eu dou aula de um jeito, agora eu dou aula com metodologias ativas, sabe? Não é de uma hora para outra. A segunda dificuldade foi de repertório de projetos mesmo. O que eu posso dar de aula, sabe? Que nem eu falei da aceleração. Tá, eu tenho um tema para trabalhar, aceleração. Como que eu trabalho esse tema? Isso não tinha, sabe? Eu tenho ali um tema, quero trabalhar, por exemplo, a gravidade. Pô, super bacana trabalhar a gravidade com robótica. Como que eu trabalho sem ser escrevendo na lousa lá um exemplo de gravidade? Como que eu trabalho, por exemplo, transmissão de temperatura de um recipiente para o outro, sem ser explicando lá as equações na lousa e fazendo um desenho de 2 recipientes lá com um líquido, por exemplo? Sabe? Isso não tinha. E por terceiro, o conhecimento prático mesmo das ferramentas, das metodologias, sabe? Como que funcionam as plataformas educacionais, as ferramentas, etc. Também não tinha curso em nenhum lugar, vídeos de YouTube, nada, tive que aprender na raça. Essas são talvez as 3 que eu mais listava, assim. E você, quando começou, o que você teve mais dificuldade, assim? Você fala assim, nossa, isso daqui foi difícil, cara, isso daqui não... Não, eu acho que o meu trauma com programação, assim, que era enorme, né? O bom é que a gente sempre conversou muito sobre isso, então eu sempre fui muito transparente em falar, gente, eu não sei programar, eu tenho medo, eu tenho trauma, porque as experiências prévias que eu tive, né, você falou que adorava fazer física computacional, putz, nossa senhora, dá até arrepio de pensar, me colocar de novo naquela sala de aula tentando estudar aquela linguagem de programação, assim, não quero. E aí vocês falam, não, você consegue. Então, tipo, essa parte de ter repertório e ter a capacidade técnica mesmo para dar aula, eu não tinha. E além de tudo, eu tinha medo. Eu tinha muita insegurança. Eu tinha muito medo porque eu não sabia. E eu tinha certeza que eu nunca ia aprender aquilo, sabe? Porque eu já tinha um trauma de quando eu tinha tentado aprender e não tinha rolado. Total não tinha rolado. Então eu acho que isso pesou demais, assim. E também esse negócio da gente fazer a metodologia ativa. Porque durante a graduação... a gente aprende vários, né, tipos de aula, tipos de metodologia, mas a gente nunca colocou elas na prática. E aí tem esse, né, que nem você falou da frase que a sua mentora falou, que é a gente tende a dar uma aula igual às aulas que a gente teve na escola. Então, eu tenho que me segurar muito quando eu estou explicando alguma coisa e eu estou vendo que os alunos não estão entendendo, para eu não ir na lousa, pegar a caneta e escrever ali, sabe? Tipo, porque parece que é intrínseco meu, sabe? Tipo, já tá dentro de mim essa força e eu fico lutando contra ela, porque eu sei que tem outras maneiras da gente chegar no que eu quero, sabe? Assim, no objetivo que eu quero. Mas tem horas que isso é muito difícil, então... E tá tudo bem, né? E tem horas que a gente faz, assim, e até hoje eu faço isso, cara. Então tá tudo bem, né? Então. E os alunos acham estranho também, né? Quando você não faz. Tia, mas escreve na lousa, é muito mais fácil, sabe? Assim, por favor, vai logo. Mas, então eu sinto que isso são impasses mesmo e que são coisas gerais, né? Você falou que você não sabia alinhar 2 motores, você foi ainda muito mais cruel comigo, né? E o pessoal que estava junto. Porque quando eu entrei, eles falaram assim, você tem que grudar esses 2 motores, eles têm que ficar simétricos, estáveis, e você tem tantas peças para usar. Só que eles não me deram quais peças, eles me deram o kit todo e falaram que só podia usar X peças. E aí eu fiquei tipo... E eu, embora gostasse muito de Lego, eu não tive muitos Legos na minha infância, sabe? Tipo, crianças que estão mais acostumadas a brincar de Lego, eu acho que eles têm, né? Eles já vão lá, pegam, já sabem que peça que faz o quê, mas eu não sabia, sabe? Meus blocos eram aqueles blocão grandão de montar mesmo, sabe? Então, eu não tinha ideia. Eu olhava aquilo e ficava assim, gente, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Eu tentava procurar referência em qualquer lugar e eu não encontrava, né? Porque ninguém ia me dar isso daí. Então... Essa tentativa e o erro, assim, esse não saber o repertório, né? E vocês também não, embora já tivesse algumas outras pessoas, algumas culturas já estivessem estabelecidas dentro da IADA, ninguém foi me dando respostas, né? Eu não recebi um passo a passo. Estuda isso daqui e vamos lá. Então, isso foi meio difícil para mim no começo mesmo. Mas dar a cara a tapa. Eu acho que tem isso, né? A gente tem que estar com força de vontade para a gente aprender e aí tirar os traumas e, enfim, acertar, errar, levantar, voltar. Outra coisa que você falou que é muito legal, né? Você tinha que dar aula de velocidade e de, enfim, gravidade ou qualquer coisa do gênero, né? Usar esse conceito, só que a gente estuda isso numa linearidade, né?
Então, para eu dar aceleração, eu preciso antes ter explicado um monte de coisa para os alunos. E como que você faz isso sem explicar esse monte de coisa para os alunos? Então, isso também é uma quebra muito grande de tudo que a gente aprendeu. Então, mais um insight aqui para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Você tem algumas formas, se você quer utilizar a programação, robótica, tecnologia, metodologias ativas mais na sua aula. Seja ela qual for, tá? De qualquer disciplina aqui. A gente já falou alguns conceitos, mas a gente falou um pouco mais de exatas aqui, que é a nossa formação original, assim, mas a gente hoje já expandiu muito mais do que isso. Mas ou você tem uma força de vontade enorme e sai buscando e errando e batendo a cabeça e dando a cara a tapa e se esforçando, que é, por exemplo, o caminho que eu segui. Ou, se você é um pouco mais inseguro, por exemplo, você também é capaz de desenvolver se tiver um grupo de mentores por trás, assim, pelo menos te dando respaldo e te dando as orientações e tudo mais. Então, e é claro que se você tiver esforço, um monte de esforço, uma força de vontade enorme, e também tiver mentores, aí é ainda mais, né? Aí se acelera muito mais. Que mostra que em diferentes histórias é possível chegar a resultados muito parecidos, né? Legal. Eu só queria lembrar vocês, né, porque a gente está falando de vários conceitos relacionados à física mesmo, e exatas, porque é a minha formação e a do Jerônimo. Mas dentro da IA, da escola, né, a gente tem professores de diversas formações diferentes, inclusive um professor de educação física. Choquem vocês ou não, mas a gente tem um professor de educação física que está começando a dar aula de programação e robótica. Então, a formação acadêmica, né, o que ele se formou não barra esse conhecimento. A gente vai trocar mais ideias aqui no IadaCast, com certeza, sobre essa interdisciplinaridade e como que a gente passa entre contextos diferentes, assim, diversos contextos. Muito massa. Gera, a gente está falando de várias coisas relacionadas à escola, né? A escola IADA, essa trajetória da escola IADA, as dificuldades, as nossas dificuldades pessoais como professores, né, de programação, robótica e tecnologia para criança. Mas e o IADA para professores? Esse projeto aí, essa extensão da IADA, como que surgiu? Qual que foi a ideia? Como que, né, isso começou a se movimentar lá dentro? Muito legal, esse tema é muito legal. Olha só, a gente estava falando entre uma época que tem um pequeno grupo de pessoas que começa a descobrir as metodologias, começa a descobrir formas diferentes de passar conteúdo, conteúdos diferentes, né? Olha que bacana o que eu consigo, o poder da programação dentro de um contexto de outro conteúdo, ou da robótica que eu consigo explicar aqui, né? O que a gente consegue demonstrar através da robótica. E um grupo onde está buscando isso ativamente. Mas em um outro momento da IADA, por exemplo, que eu falei também que a gente começou a expandir para outras cidades, outras escolas, outros parceiros e outros lugares e tal, aí você começa a chegar gente nova no grupo e que não necessariamente tem uma experiência prévia também, porque, enfim, não é todo mundo, e na verdade pouquíssimas pessoas que têm uma formação, assim, em tecnologia e tal. E aí as pessoas novas do grupo, a gente começou a perceber que elas, o que já estava óbvio para os mais veteranos, sabe? Não é óbvio para as pessoas que estavam chegando. Sabe aquela história do que, é óbvio para mim, mas não é óbvio para o outro, poxa. Não é óbvio para todo mundo. Não é trivial, assim. E algumas coisas estavam muito diretas pra gente, sabe? Pegar uma coisa aqui, eu olhei aqui esse sensor de ultrassom, dá pra fazer um projeto assim, assim, assim. Sabe a ligação que a gente começa... Quanto mais repertório você tem, você começa a perceber isso, quanto mais repertório você tem, mais possibilidade você tem de criar mais repertório. Porque você vai associando as coisas na sua cabeça, vai ligando uma coisa com a outra, e uma coisa com a outra, e isso vai começando a criar rotinas na sua cabeça, né? Então, pra gente, umas coisas que estavam muito fáceis, muito simples, muito direta, a gente começou a chamar as pessoas e considerar que isso era dado, sabe? Então, chamava as pessoas e considerava que ele era dado, tal. E a gente começou a perceber que as pessoas tinham grandes dificuldades também. E aí a gente olhou pra dentro e começou a observar e falar assim, poxa, a gente tá tendo dificuldade com a formação da galera, mas a gente não tá com dificuldade, por exemplo, né? Eu não tenho dificuldade de montar uma aula e eu percebo desse tipo, mas percebo que outros professores têm dificuldades. Vamos olhar para trás, dar uns passos atrás e ver qual que foi o nosso processo de formação que não foi consciente, turma. Não foi assim, tem que assumir que não foi um processo assim, como eu falei, não teve uma formação, não fiz um curso universitário, uma formação acadêmica. Não, foi na prática ali, muito tempo, dando aula, errando, assim, fazendo um monte de coisa errada, fazendo um monte de coisa certa, ao mesmo tempo que fazendo as coisas erradas e juntando e depois criando esse repertório na cabeça, sabe? Sabe quando você vai aprendendo com a vida? Acontece isso, né? A gente vai aprendendo com a vida, assim, com a interação. E aí a gente olhou pra trás e falou assim, poxa, eu aprendi um monte com a vida, mas se eu esperar que todo mundo aprenda com a vida desse jeito, a gente vai demorar muito pra formar os professores, né? E outra, a gente já tá num nível
que os professores, os alunos já chegam na escola com uma expectativa de desempenho dos professores, né? O mínimo de formação acho que precisa ter ali, né? Então a gente começou a mapear quais eram os pontos essenciais para o professor ter, sabe? O professor desenvolver e qual que era o processo desse desenvolvimento para formar um professor de tecnologia. E aí que surge a iniciativa, né? IADA para professores. A ideia é como que a gente transforma um professor que não sabe nada, então eu recruto professor que não é pré-requisito, nunca é pré-requisito saber programar, por exemplo. Nunca é pré-requisito ter acesso a kits de robótica, né? Os pré-requisitos são outros, assim. Mas a gente pensa assim, como que eu pego esse professor que nunca teve contato com robótica, com programação, com tecnologia de forma geral, e até meio leigo, e transformo ele num professor pro, que a gente fala, né? Que é um professor, assim, bom, um professor que realmente consegue criar os seus repertórios, consegue criar suas aulas, consegue criar projetos 3Y, que a gente fala, né? Que são os projetos, são aulas, são suas aulas que são totalmente mão na massa, prática, então você tem essa pegada de metodologia ativa, como que eu coloco o meu aluno para estar cada vez mais ativo. Você também monta aulas extremamente interessantes para os seus alunos, tá? Não é interessante para você, é interessante para os seus alunos. Então, que o aluno olhe para aquela aula e fale assim, uau, quero fazer. Como que eu monto uma aula assim? E como que eu monto uma aula que eu tenho tecnologias ao meu redor para me apoiar e auxiliar na resolução de problemas? Que são os projetos 3Y. Então, como que eu tiro um professor que não sabe nada até um professor que consegue desenvolver esses projetos 3Y? Esse processo todo foi olhando para trás, olhando para dentro, sabe? Entender o nosso processo de desenvolvimento e desenhar esse desenvolvimento, essa formação, sabe? O que o professor precisa, quais são os pilares, quais são os pontos de análise, quais os pontos de atenção a todo momento, o que ele precisa ter, sabe? O que ele precisa conhecer, por exemplo, de conhecimento, que eu posso dar básico? O que para ele aprender, ele precisa interagir com o sistema? Ou seja, precisa ser uma aprendizagem prática. Porque é isso também, né? Não adianta eu falar para você dar aula de metodologia ativa, dando aula sem metodologia ativa. Entende? De uma formação de professor, eu estou te formando para usar metodologias ativas, por exemplo, dando aulas positivas, sabe? Isso é esquisito. Isso é esquisito, assim. No mínimo é esquisito. Pode te dar uns insights, mas você vai ter uma falha ali na sua formação. Você precisa tacar a mão na massa, você precisa sentir isso. Porque o professor, eu começo a dar uma devagada aqui. O professor precisa ser, sabe? Então o professor, quando ele está na sala de aula, legal você ter uns papéis também, se atuar e tal, tudo bem. Mas se você consegue ser espontâneo, se você é uma pessoa que usa metodologias ativas, por exemplo, isso transpassa de uma maneira muito mais poderosa para a sua aula. Se você é uma pessoa super pegada com a tecnologia, que pensa nas tecnologias para resolver problemas, sabe? Você vai ter mais facilidade para fazer pontes entre conteúdos e aulas e momentos de aprendizagem, sabe? Então, é isso que a gente pensa dentro do projeto de IADA para professores. Como que eu desenvolvo essas coisas nos professores, né? E é claro que você precisa de técnica. Então, como que eu desenvolvo também técnica aos professores? Foi aí que surgiu, né? Quando a gente começou a expandir um pouco mais a IADA, perceber essa dificuldade de professores que a gente estava recrutando. Então, para a gente continuar crescendo, né, com outros professores, executando outros professores, outros parceiros, a gente precisava montar um processo de formação em que os professores passassem para conseguir oferecer aulas do mesmo nível que a gente já oferece para o padrão IADA, e ao mesmo tempo, quando teve essa sacada, sabe, a gente olhou para fora e falou assim, cara, olha só, esses professores que a gente está selecionando para entrar no time, por exemplo, estão tendo essas dificuldades. O que você acha que os outros professores do Brasil e do mundo inteiro têm? Você acha que eles não têm essas dificuldades, não? Você acha que os outros professores são mágicos, assim, e ninguém passa por isso? E a gente humanizou a coisa, né? A gente estava falando no começo, Lira, todo mundo tá nesse bairro, não tem nenhum salvador da pátria, assim, não tem nenhum herói, não tem nenhum muito bom. A gente não é um negócio assim, de gênio e tal. Não, eu tive minhas dificuldades, eu entrei sem saber nada, e com um processo que agora ele é consciente, na época eu sofri muito mais, sabe? Agora ele é consciente, a gente sabe que se você não sabe nada, você consegue sim desenvolver projetos, sabe? Então a ideia nossa, a partir dessa sacada, foi expandir isso para o público em geral. E aí, por exemplo, esse AdaCast que você está vendo é uma das iniciativas para a gente democratizar esse conhecimento que a gente aprende na prática, sabe? É o conhecimento que a gente aprende tirando do campo de batalha, dentro da sala de aula. A gente tem muitas referências teóricas também, óbvio, não posso falar que a gente não tem referência teórica. A gente tem um monte de referências teóricas e sempre a gente está buscando referências teóricas também. Mas é uma combinação, é o que eu sempre falo para você e para todo mundo, né, Liro? Que pro pessoal aqui. O pessoal às vezes fala assim, eu uso tal metodologia.
Pô, isso é esquisito, cara, porque uma metodologia ela é descrita por um repertório de conteúdos bibliográficos, por exemplo, né? Mas o seu contexto não é o contexto bibliográfico, sabe? Você tem um contexto em que você precisa injetar informação e energia dentro desse contexto. Então você precisa adaptar para o seu sistema, não tem como você... E também, se você se prende, eu uso só uma coisa, sei lá, eu uso só PBL, uso só não sei o quê, uso só trabalho em pares, não sei o quê. Cara, você se limita, né? Agora você fala assim, não, cara, eu conheço várias referências teóricas, e é isso que a gente trabalha nessa live. Conheço, estudo, a gente entende como que as pessoas estão trabalhando em vários lugares do mundo, do Brasil e do mundo, e agora a gente traz pra cá e faz um olhar, assim, laser em cima da nossa situação, com a nossa informação toda, e injetando nossa energia dentro do sistema para fazer um ambiente que seja significativo para quem está dentro do sistema. E que não seja uma coisa de livro, sabe? Apesar que tem livros muito bons, mas nem só de livro vive o homem. E eu acho que o mais, assim, uma outra coisa que incomoda muita gente, né, e que eu acho que gera esse incômodo e a gente quer democratizar mais mesmo esse conhecimento que a gente teve, é que a educação básica, né, no nosso país está mudando, ela está passando por um processo de mudança, tem muitas coisas que estão entrando aí, então tem vários conteúdos, né, e tem uma reformulação da BNCC também, então tem vários conteúdos que numa aula de programação em robótica, os professores conseguem trabalhar com os alunos sem deixar de lado as suas disciplinas regulares, né? Então, tem toda uma estrutura da educação básica mesmo que super casa com o que a gente está fazendo aqui. E aí eu acho que é importante, não só se você quiser ser um professor da IADA em si, e acompanhando as coisas que a gente está produzindo, todos esses conteúdos, mas você é um professor da educação básica, porque eu acho que isso não fica tão distante seu, né? Você não precisa ser um professor técnico em programação e robótica. Você pode ser o professor de português, ciência, geografia, educação física, que seja, que trabalha numa escola regular, mas que casa junto com a programação e a robótica para você trabalhar seus conteúdos. Eu acho que isso é um motivador muito grande para a gente, e a gente está buscando professores para ir erguendo isso com a gente, inclusive. Total. Eu não sou um apaixonado por área, não, e viciadão e tal, né, e muito enviesado, tanto que eu sou uma pessoa muito humana também, apesar da minha formação. Tem o pessoal que fala, você é das exatas, você é das humanas, né, essa separação. Eu sou uma pessoa muito mesclada, assim, eu não me defino em nenhum ambiente, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, mas também sou uma pessoa que gosta muito de filosofia, de conversar sobre a vida, sabe? Então, e tem uma pegada muito humana, assim. Então acho que não precisa definir os lados e tal, mas uma coisa que é evidente, Lira, que a gente não pode deixar passar assim, é que o contexto social, assim, das pessoas, nossa relação com o mundo está cada vez mais tecnológica. E é uma tendência sem volta, assim. Não tem como a gente falar assim, eu não vou usar mais celular. Você consegue falar assim, não vai usar mais celular? Tem como, pelo contrário. Pelo contrário, você vai usar celular cada vez mais e olha lá se isso não se tornar algo, assim, que acople no seu corpo, sabe? De algum momento. E é impressionante, porque eu acho que hoje em dia eu não consigo viver um dia sem celular. Eu até tento, mas eu não consigo. Sim, total, eu não consigo. Eu brinquei com um amigo meu que comprou um celular porque ele tava com problema, eu falei, né, compra na internet, espera chegar. Ele falou, não consigo. Impossível ficar sem celular hoje em dia. E é exatamente isso, impossível. Aí a conclusão é que a tecnologia tá rodeando o nosso contexto, assim, sabe? Não tem como fugir. Por que a gente afasta ela da escola? E é uma pergunta que eu não vou propor a responder ela aqui nesse episódio. Vai ficar pros próximos aí, Lira, a gente conversar um pouco mais sobre isso. Isso é uma boa Mas é isso, sabe? Conversa. Por que a gente afasta algo que está no contexto, nosso conceito cotidiano, cada vez mais forte, e a gente não assume que isso tem que estar dentro da escola? Já que a escola tem um papel de formar cidadão, já que a escola tem um papel para formar as pessoas para a sociedade, sabe? E todo esse lance, mas a sociedade é rodeada de tecnologia e a gente nem tá falando sobre tecnologia, sabe? E aí eu tô falando mais de uma visão mais abrangente sobre colocar tecnologia. E aí depois tem o lance de o que você usando tecnologia pode dar de benefício para os seus alunos, sabe? E aí todas as habilidades que você já comentou, conteúdos que você comentou, mas habilidades, competências que desenvolvem são, assim, incríveis. Mas isso vai ficar para próximos episódios, com certeza. Segura nós, turma. A gente só tá começando a conversa. A gente fala muito aqui. E galera, só para encerrar então, já que eu não sei se vocês já fazem parte desse grupo, né? IADA para professores, dessa nossa iniciativa aí.
Mas, Jerônimo, quem não faz parte, né? Tipo, tem alguns que talvez já façam parte, por isso que já acessaram esse conteúdo, né? Chegaram aqui na gente. E quem não faz parte? Tava lá navegando no YouTube, procurando alguma coisa no Spotify, descobri esse podcast aqui e eu quero fazer parte dessa comunidade. Como que eu faço para entrar? Cara, é muito simples, assim, né? A gente está produzindo conteúdo nas redes agora, de forma frequente, assim. Então, tem 2 conteúdos chaves que a gente sempre produz toda semana. Então, toda semana você vai conseguir consumir 2 conteúdos chaves, que é a nossa aula ao vivo, que acontece todas as terças-feiras, às 18 horas, que eu já te convidei aqui no começo do podcast. Nossa aula Giz e Código, com temas cada semana, um tema diferente, temas bem diversos, assim, mas que envolve esse ambiente de educação e tecnologia e de dicas mais práticas, assim, diretas. É uma aula mesmo para você levar para sua sala de aula. E esse AdaCast, você tem que assistir ou ouvir esse AdaCast todas as semanas, sai um episódio novo para você acompanhar. E é claro que tem nossas outras redes, tem Instagram pra gente engajar, né? Mais uma coisa pra gente ficar trocando ideia, você pode mandar mensagem pra gente e tudo mais. E se você quiser dar um passo mais além, esse daqui é o básico, tá, Lira? Isso daqui, ó, é professor que se compromete a ter uma educação, a oferecer uma educação melhor para os seus alunos, precisa e considera que a tecnologia tem um potencial enorme para te ajudar nesse processo, precisa consumir isso daqui toda semana e acompanhar nossas redes, né? Se você, enfim, não tem um tempo de assistir o conteúdo completo e tal, que eu acho que você tem, né? Acho que você pode dedicar esse tempo, sim. Pode acessar as redes com conteúdos menores e tudo mais. Agora, se você quiser dar um passo além, se você quer realmente se comprometer, se você quer ter a gente como mentor, por exemplo, ou se você está procurando mentores, lembra que a gente falou que o processo, uma das coisas que ajuda muito nesse processo que eu não tive, por exemplo, mas eu considero que se eu tivesse tinha sido muito mais rápido, são mentores diretos que te encurtam o caminho, sabe? Que te dão já uma direção mais direta das coisas que dá certo e que não dá certo. A gente também tem cursos e formações ligadas para professores, que a ideia é essa, né? É conseguir encurtar o caminho para os professores conseguirem levar projetos 3Y para as salas de aula. Projeto 3Y lembra, turma? A gente vai falar bastante sobre projetos 3Y aqui também. São aulas totalmente práticas, então imagina metodologias ativas na sua veia, assim. São aulas onde seus alunos estão interessados, os alunos interessados, o aluno olha e fala assim, uau, quero. O segundo pilar. E o terceiro pilar, você usa a tecnologia para resolver problemas reais, turma. Então, se você quer ter esse tipo de aula nas suas... Faz sentido, não faz sentido ter esse tipo de aula? Dar esse tipo de aula? Fazer isso daí dentro do seu contexto? Acho que faz sentido, né? Faz muito sentido. E se você quer ter mentores nesse processo, a gente tem cursos e formações, é só ficar esperto nas nossas redes aí, que a gente sempre lança alguma coisa. Se vocês procurarem IADA no Google e IADA no YouTube, enfim, a gente tem 2 canais no YouTube. Tem o IADA para professores e a gente tem o IADA que é o da escola mesmo. E lá na escola, se vocês podem... Se quiser, ficou curioso, quiser dar uma olhada, a gente já tem vários projetos, tutoriais, passo a passo, de como desenvolver programação e alguns projetos super na linguagem das crianças, e também tem live toda semana, então vale a pena assistir. As lives são um pouquinho grandes, a gente faz o passo a passo, devagarzinho, geralmente tem muita criança na live, porque é o objetivo da live mesmo, mas eu acho que super vale a pena. Bem lembrado, Lira. O IADA Ótimo é sensacional. A gente faz passo a passo lá pro projeto, turma. Então, você tá procurando projeto para dar na sua aula aí, sempre tem uns comentários lá dos nossos vídeos. Fala assim, isso daqui ajudou muito na minha aula, precisava fazer um projeto desse daqui na aula. Então, é passo a passo. Então, eu mostro lá enfim. Cada bloquinho, cada comando de programação, cada lógica dentro de um projeto tem lá. E aí tem mais, deve ter uns 100 projetos já lá, Lira, no YouTube. Deve estar por aí, hein? Se não tem 100, tá beirando a uns 100 já lá dentro do YouTube, do canal da IADA mesmo, tá? E lá tem os how-to ao vivo e tem os how-tos também que são gravados, que foram editados. Então são conteúdos mais curtos, né? De 15, 20 minutos. Então não consegue assistir a live de 1 hora, 1 hora e 15, porque a gente passa bastante. Assiste os conteúdos cortados, que são incríveis também. E me ajudaram muito, assim. Conforme eu vou avançando nos meus cursos dentro da IADA, eu vou aprendendo outras coisas de programação. Isso tem me ajudado bastante. Ô, Lira, e aí uma dica para consumir os IADAs how-tos. Você pode pegar a ideia e tentar fazer. Então você pega a ideia lá e fala assim, será que eu consigo fazer? Aí você abre a plataforma e começa a fazer. Se você não está conseguindo fazer, você vai seguir nos passos do YouTube. Você não precisa assistir o vídeo para depois fazer.
Você assiste, vai seguindo os passos, você vai pulando, sabe? Você vai avançando, assiste um pedaço mais rápido. Você vê que às vezes eu dou uma conversada assim com a galera, né? Uma live, pô. Então eu dou uma conversada, daqui a conversa e tal, dá uma acelerada, uma pulada quando é uma conversa e tal. Agora quando é uma explicação mais teórica, você para, diminui a velocidade, assiste aquele pedaço. Então você tem que interagir com o conteúdo. É um conteúdo feito para você interagir com o conteúdo, não necessariamente sentar lá e assistir, sabe? E é prático pra você tentar fazer. E aí, uma indicação já também, como a Little falou no começo sobre inteligência artificial, eu fiz um projeto muito legal que todo professor poderia fazer na sala de aula, independente da disciplina. Qualquer disciplina dá pra fazer, o projeto envolvendo inteligência artificial lá. Qualquer disciplina, você pode falar pra mim, qualquer uma. Vamos supor que você dá aula de sociologia no ensino médio. Eu tenho certeza que a gente consegue colocar dentro do seu currículo de sociologia uma aula exatamente igual, ou quer dizer, só mudando os temas ali, daquela aula de inteligência artificial, turma. Certeza absoluta. Muito mesmo. E só lembrando também, as plataformas que a gente usa são gratuitas. Então, todas as plataformas que tem lá nas lives são gratuitas. Acho que tem 1 ou 2 how-tos só de Lego, né? De kit de robótica ainda, mas... Por enquanto, são todas de programação, são gratuitas. Então, é só vocês se cadastrarem, fazerem login se precisar, porque algumas nem precisam, e manda ver. Então, galera, o negócio é o seguinte... É você pegar os seus dedinhos aí, procurar a gente nas redes sociais, procurar o nosso canal no YouTube, se cadastra, encontra a gente aí. Manda perguntas pra gente também, que nem o Jerônimo falou lá no começo, a gente tem um e-mail e tem as redes, então vocês podem mandar perguntas, falar sobre os temas que vocês querem que a gente converse. E a gente se vê no próximo IADAcast. Turma, lembra que a gente está aqui para ajudar vocês, para gerar valor para a galera aí, para os professores. Então compartilha se você curtiu esse papo, compartilha com outros professores também. Traz a galera para ouvir e assistir a AdaCast junto com a gente. E vamos fazer uma cocriação. Eu gosto muito dessa palavra, Little, cocriação. A ideia é que a galera que está do outro lado possa cocriar com a gente, criar junto esse ecossistema para trocar conteúdo. Então manda pergunta, troca ideia com a gente e a gente se vê no próximo AdaCast. Turma, valeu! Tchau, tchau!